Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de amor, de caridade, de estudos, que a todos recebem de braços abertos e que desde as primeiras horas da manhã é preparada pelos nossos amigos espirituais, que aqui chegam e promovem a limpeza do ambiente e recebem a todos com seu caloroso abraço, identificando as necessidades de cada um e direcionando o tratamento adequado. Nossos trabalhos sempre se iniciam com uma prece e eu convido a todos para essa conexão com o plano maior por meio da prece. Aqueles que desejarem para uma melhor concentração podem fechar os seus olhos ou permanecerem como se encontram. O importante é que estabeleçamos essa conexão com o plano maior. Mestre Jesus, aqui estamos novamente preparados para o estudo da sua doutrina. Serene a nossa mente, tranquilize o nosso coração, permitindo que estejamos permeáveis aos ensinamentos que nos serão transmitidos na palestra a seguir. Conceda-nos, Senhor, a oportunidade desse aprendizado e, mais que isso, a oportunidade da nossa participação, de nossa interação para a boa compreensão das informações e das lições que nos serão transmitidas. Acompanhe-nos mais uma vez, Senhor, nesta jornada. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será liberdade. Esse tema foi extraído do Livro dos Espíritos, questões 825 a 842. A palestra será ministrada pelo nosso companheiro Antônio Carlos. Seja feliz na sua exposição, Antônio Carlos. Saudações a todos. Fico feliz em estarmos juntos novamente para estudarmos a doutrina espírita, que sempre nos consola, nos fortalece, né? E o tema de hoje é um tema muito importante para nós. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, o livro 3º, no capítulo 10, fala sobre lei de liberdade. Nós falamos muito, ouvimos muitas pessoas comentarem a respeito da liberdade, que precisamos ter liberdade realmente, precisamos ter liberdade, né? Só que algumas pessoas entendem de forma um pouco diferente. Em 1857, Kardec também já tinha essa preocupação. E ele pergunta, na questão 825 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos, né? Nós temos liberdade absoluta, porque existe a lei de liberdade. E os espíritos diz para ele, não. Nenhum de nós temos liberdade absoluta. Nossa liberdade é relativa. Por quê que é relativa? Porque nós vivemos em sociedade, nós interagimos um para com o outro. E a minha liberdade vai até onde inicia a liberdade do meu semelhante. Então eu não tenho condições de dizer e de fazer tudo aquilo que realmente eu desejo. Por quê? Porque às vezes eu desejo algumas coisas que me beneficiam, façam muito bem para mim, mas de certa forma pode trazer constrangimento, trazer dificuldades para o meu semelhante. Então essa minha liberdade, de certa forma, se eu usá-la dessa forma, eu estarei fazendo o mal, eu não estarei usando-a de uma forma correta, porque a lei de liberdade que Deus nos deu é para que nós façamos as coisas corretas e podemos e possamos estar constantemente usando essa liberdade, não em proveito próprio somente, mas em proveito de toda a humanidade encarnada nesse momento. E quando nós estamos no mundo espiritual, também em proveito daqueles que estão no mundo espiritual. Então a nossa liberdade, ela tem limite, por isso que nós não podemos dizer eu tenho liberdade. Eu tenho, mas não absoluta, ela é relativa. E Kardec ainda insiste e diz, bom, mas não existe alguma situação onde o homem tem liberdade absoluta para decidir e fazer o que ele quer? Os espíritos dizem, tem. O eremita num deserto sozinho, ele pode fazer o que ele quiser.
porque aí ele não vai estar, de certa forma, invadindo o espaço de ninguém, ele está sozinho, então tudo que ele quer fazer, ele pode fazer, mas nem tudo que ele fizer poderá lhe trazer benefícios, porque às vezes nós queremos coisas que no primeiro momento parece que vai nos trazer alegria, felicidade, vai nos trazer alguma coisa boa, algo bom para nós. E quando nós realizamos isso, nós percebemos que aquilo não era tão bom. Mesmo quando nós não invadimos espaço de ninguém, nós não agredimos e nem causamos um mal ou desconforto a ninguém. Único, exclusivamente a nossa vontade, colocamos em prática, chega lá na frente e nós falamos, poxa, eu não deveria ter feito isso. Então, mesmo assim, se eu estiver sozinho no deserto, eu poderia ter algumas decisões que poderão trazer consequências desagradáveis para mim. Então, os Espíritos falam, tudo vai depender o quê? Da compreensão. Então, essa nossa liberdade ela vai aumentando de acordo com o nosso grau evolutivo. Se nós fizermos um comparativo conosco hoje. As crianças, nós damos liberdade para as nossas crianças para elas poderem, no futuro, estar fazendo o que elas precisarem fazer, tomar as suas decisões e agir por conta própria. Mas nós não deixamos ao bel prazer que elas façam tudo. Existem situações, eu não vou pegar uma faca e dar na mão de uma criança para a criança brincar, porque eu sei que ela poderá se ferir ou ferir outras pessoas, então eu tenho que tomar esse cuidado. E essa criança, conforme ela vai se desenvolvendo, vai adquirindo a razão, vai começando a perceber o que é bom e o que não é, ela vai tomando as decisões corretas, mas nos primeiros momentos nós temos que encaminhá-la para que ela faça as coisas corretas, e em determinados momentos nós somos obrigados a falar não. Às vezes com dor no coração, não é verdade? Principalmente quando é um filho, com dor no coração, mas nós somos obrigados a falar não, porque nós já temos compreensão e sabemos que aquilo poderá prejudicar aquela criança ou aquele jovem no futuro. Mas ele não sabe, aí até questiona, mas é a minha liberdade, eu não tenho liberdade nessa casa? Alguém já ouviu alguém falar isso? Não tem liberdade nenhuma nessa casa? Tudo que eu quero não pode? Mas os pais sabem o porquê não podem. E aí o jovem, às vezes, naquele momento, não sabe. Então, esses nãos é o que Deus coloca para nós também. Muitas coisas nós podemos, mas muitas coisas nós ainda não podemos porque nós não temos compreensão de usar essa nossa liberdade de uma forma correta. Podemos usá-la sim, mas Deus coloca alguns limites para nós entendermos que precisamos usá-la da forma correta. E isso, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo uma compreensão melhor de como usar essa liberdade, porque aí nós vamos percebendo que essa liberdade não é somente para o nosso proveito, não é somente para satisfazer as nossas vontades. Essa liberdade, principalmente diante da lei de amor e de justiça e de caridade, está para com o nosso próximo, a liberdade de nós fazermos coisas para beneficiar o nosso semelhante. Aí sim nós vamos colocando em prática essa liberdade e vamos começando a desenvolver de uma forma correta. Nós não vamos nos sentir tolhidos em determinadas situações, porque nós vamos perceber, se eu não consigo passar desse ponto, não é porque Deus está me tolhendo, Deus não está me dando liberdade para isso, é porque se eu passar desse ponto, nesse momento eu poderei correr em erros, eu poderei fazer coisas erradas que trarão consequências dolorosas para mim mesmo, lá na frente, lá no futuro. Então, por isso que nós devemos entender que a liberdade ela é relativa e não adianta nós ficarmos querendo demais essa liberdade sem saber as consequências que ela poderá nos causar, aquelas situações que nós queremos criar naquele momento. Então, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade, nós vamos percebendo isso. Mas Kardec também pergunta, mas não existe uma situação que eu possa ter essa liberdade plena? É a liberdade de pensar. Os Espíritos falam, a liberdade de pensar é absoluta. Todos nós temos plena liberdade, podemos pensar o que nós quisermos. A liberdade nós temos, mas nós temos responsabilidades, né, de pensar. Por que responsabilidade? Eu só estou pensando, eu não estou fazendo nada de mal. Nós não pensamos dessa forma. Mas nós devemos entender, nosso pensamento é matéria, é energia. Quando nós pensamos, nós emanamos essa energia e dependendo do que nós estamos pensando, nós vamos criar determinadas situações para outras criaturas ou para alguma situação que possa trazer desconforto até para nós. Porque o nosso pensamento ele é criador, né? Nós criamos formas de pensamento, então vai depender, nós temos liberdade para pensar de tudo, mas vai depender do que nós pensamos, a nossa felicidade ou a dor do futuro. Vejam, mas eu só estou pensando.
Sim, mas esse pensamento ele está criando situações, e muitas vezes essas situações poderão trazer consequências dolorosas para outras pessoas. No pensamento, já imaginaram? Aí vamos entender, principalmente nós no meio espírita, nós falamos muito em obsessor, né? O que é um obsessor? É aquele ser desencarnado que se aproxima de nós e mentalmente nos induz a fazer as coisas erradas, não é assim? Então, quando nós estamos pensando, nós estamos também interagindo com esse mundo espiritual. E muitas vezes nós estamos, dependendo da forma que nós estivermos pensando, o que estivermos pensando em relação a outras pessoas, por exemplo, se eu estou com um sentimento maldoso em relação a outra pessoa, pensamentos negativos em relação a outra pessoa, desejando o mal a essa outra pessoa, eu estarei envolvendo-a mentalmente. E estarei agindo como um obsessor em relação a essa pessoa, estarei sendo o obsessor dessa pessoa. Ah, mas eu estou encarnado, ele também, como é que isso acontece? Existe obsessão de encarnados para encarnados. No livro dos médiuns ali, Kardec ele discrimina muito bem esses tipos de obsessão. E existe essa obsessão, é mental. Existe aqueles que é física mesmo, que a camarada está ali perturbando, né, obsedando mesmo. Mas às vezes não, só no pensamento. Então, quando nós estamos emanando pensamentos, direcionando a outras pessoas, esses pensamentos, se não forem salutares, forem pensamentos maldosos, nós estaremos envolvendo essa pessoa. Talvez no primeiro momento nós não conseguimos atingir, porque ela está num padrão diferente de pensamento do nosso. Mas no momento em que ela baixa a guarda, ou seja, ela se irrita, ela começa a ficar desarmonizada, ela começa a receber essa influenciação que nós estamos emanando, achando que são seus próprios pensamentos e começam a agir de forma incorreta. É assim que os obsessores agem conosco. Eles não têm pressa. Eles nos envolvem mentalmente e começam aos poucos a induzir pensamentos negativos na nossa mente, conversando conosco mentalmente. Nós, no primeiro momento, podemos estar bem, tranquilos, harmonizados, nós não sentimos nada desses pensamentos. Mas no momento em que nós baixamos a nossa guarda, ou seja, alguma situação que nos irrita, que nos desarmoniza, que faz com que nós começamos a ter pensamentos negativos, esses pensamentos vêm todo à tona e nós achamos que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É assim que os obsessores têm sucesso em relação a nós, quando nós baixamos a nossa guarda. E assim também nós, quando pensamos em relação a outras pessoas encarnadas, pensando negativamente e desejando-lhe o mal. Claro que nós não somos maldosos, nós só pensamos coisas boas, não é verdade? Então, quando nós estamos pensando coisas boas, nós estamos também envolvendo positivamente essa pessoa. Não são as vibrações que nós fazemos na casa espírita, as preces que nós fazemos para outras pessoas, desejando o bem, desejando que elas se recuperem de alguma enfermidade ou algum problema, que elas superem algum problema. Isso também é pensamento positivo. Estamos emanando para essas pessoas, estamos envolvendo-as em pensamentos bons e no momento que elas estiverem receptivas, elas receberão essas ideias, se harmonizarão e realizarão algumas coisas que elas precisam realizar. Então, vejam, o nosso pensamento é fundamental e nós temos toda a liberdade. Deus não tolhe a nossa liberdade de pensamento, mas nós somos responsáveis por isso. E quando nós pararmos para pensar, por isso que o grau evolutivo é muito importante para nós, a compreensão. Quando nós falamos de evolução, é a compreensão da nossa vida espiritual, tá? Quando nós temos essa compreensão, nós começamos a vigiar mais o nosso pensamento, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Existe uma nuvem de espíritos próxima a vocês, os espíritos dizem a Kardec. Kardec pergunta, né? Os espíritos, eles se envolvem, eles se intrometem na nossa vida, e os espíritos respondem, não só se intrometem, como na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Porque nós conversamos mentalmente com essas criaturas. O que é o mundo espiritual? Nós achamos, muitos de nós achamos que o mundo espiritual ou está lá em cima ou está lá embaixo, e nós estamos aqui no planeta Terra. Não. O mundo espiritual está aqui junto conosco, paralelo ao nosso, que é um mundo paralelo, só que numa dimensão diferente. E nós interagimos com essas criaturas que estão nesse mundo espiritual através do pensamento, porque no mundo espiritual eles conversam através do pensamento. E batem longos papos. Como nós conversamos e nós não percebemos? Alguém aqui já parou para pensar, eu vou ficar 5 minutos sem pensar nada?
nós não conseguimos. A nossa mente trabalha, o nosso cérebro trabalha constantemente. Estamos constantemente pensando. E muitas vezes, quando nós estamos pensando alguma coisa, querendo tomar alguma decisão, vem aquela ideia. Olha, Antônio Carlos, não faça isso, que isso poderá causar dificuldades para você. Cada um falando no seu nome, né? Quem é que está falando? Eu falando para mim? Na primeira pessoa? Não. É alguém se dirigindo a mim e falando, Antônio Carlos, isso poderá trazer consequências ruins, dolorosas para você. Só que eu acho que sou eu que estou pensando. Por quê? Porque eu capto essas ideias e interajo com elas como se fossem os meus pensamentos. Agora, os espíritos, eles sabem o que nós estamos pensando, eles ouvem todo o nosso pensamento, aquilo que estamos pensando, como se estivéssemos falando em voz alta no mundo espiritual. Claro que nem todos. Aqueles que estão no mesmo padrão vibratório que o nosso vão nos ouvir. Aqueles que estão acima também irão nos ouvir. Agora, aqueles que estão no padrão vibratório abaixo do nosso, talvez não nos ouça. Mas, por isso que nós falamos, depende do nosso pensamento, é que nós vamos nos sintonizar com aquelas criaturas que pensam da mesma forma. Então, se eu estou pensando em fazer alguma coisa errada, eu vou entrar em sintonia com criaturas que gostam e querem fazer aquilo. E essas criaturas, muitas vezes, vão me induzir, me envolver mentalmente, fazendo eu acreditar que aquilo é bom, que aquilo vai me trazer certas coisas boas no futuro, ou imediatamente. Mas também tem a contrapartida. Como eu falei, os espíritos evoluídos nos ouvem, mesmo que nós estamos num padrão vibratório abaixo dos deles. E eles vão tentar também nos orientar. Não faça isso. Né? Vocês já viram, né? Isso na minha época, quando eu, uns 10 anos atrás, quando eu era jovenzinho, eu assistia aqueles desenhos, né, que fica do lado um anjinho e do lado um diabinho, né? Os dois falando. É a mesma coisa. Não vamos chamar os espíritos inferiores de diabinho, só para a gente entender, tá? Eram espíritos que não querem o nosso bem e os amigos espirituais são nossos anjos da guarda. Então, nossos anjos da guarda falam, não faz isso, que isso não é bom, você vai se machucar. Antônio Carlos, cuidado com o que você vai falar. Vejam. Ele está me orientando, mas o outro aqui lá, fala, vai deixar de ser bobo, fala mesmo que ele precisa ouvir essas coisas todas, você precisa fazer isso para a pessoa ver que você não é bobo. Então, sabe? Só que eu acho que são os meus pensamentos, não é assim? E acabo fazendo. Então, eu tenho liberdade? Tenho. Eu interajo com a espiritualidade? Interajo. Mas eu sou responsável por aquilo, pelas consequências que aquele pensamento trará para mim ou para outras pessoas. Então os espíritos falam, nós temos que ter muita responsabilidade. Por isso que Jesus disse, vigie o seu pensamento. Ore, pede ajuda aos amigos espirituais, a Deus, mas vigie o seu pensamento. Porque o pensamento, se nós pararmos para pensar, ele vem no nada. Não é aquela coisa que a gente está ali matutando, do nada vem aquele pensamento. E quando nós somos muito afoitos, nós pegamos e fazemos sem pensar. E aí nós nos arrependemos depois, né? Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Porque eu não parei para examinar o que estava passando pela minha mente naquele momento, o que eu estava pensando. Então, Deus nos dá essa liberdade, mas Ele nos dá a responsabilidade de responder também por aquilo que nós estamos pensando. E muitas vezes esses pensamentos poderão trazer consequências boas ou desagradáveis, vai depender do teor de pensamento que nós temos. E os espíritos também falam a liberdade de consciência. E os espíritos falam, né? A consciência é um pensamento íntimo, nosso, que vem lá do nosso inconsciente, vamos dizer assim. Mas é uma coisa nossa. E a consciência, ela nos direciona, às vezes para o bem e às vezes de forma incorreta também. Por que de forma incorreta? Porque eu trago experiências do meu passado espiritual. Eu já tive vivências no passado e às vezes essas vivências muitas vezes não foram muito boas. Eu fiz muitas coisas não agradáveis. E eu tenho vícios, tendências que eu dava vazão no passado, hoje eu sei que não são boas, está lá no meu inconsciente. E de repente ela vem à tona. Então eu tenho que tomar o cuidado para não colocar isso também em prática. Mas tem muitas coisas que a minha consciência me alerta. Olha, você já fez isso no passado, cuidado que você sofreu. Se você fizer de novo, sofrerá novamente. Né? Então,
esses cuidados todos nós precisamos ter e avaliar as vontades que nós temos, né? Aquele ímpeto de falar ou de fazer algumas coisas, e depois nós pensamos, pô, isso não é legal. Isso tudo para nós entendermos que a liberdade é nossa, mas nós temos consequências às vezes, e as consequências não são boas, né? E também a liberdade de consciência que os Espíritos falam para Kardec. São várias situações, eu não poderei constranger a consciência de ninguém, a liberdade de ninguém. Então, por exemplo, a pessoa tem uma crença com a qual eu não concordo, não acho aquilo correto, eu acho que aquela crença está errada. Nós vemos muito nos dias de hoje, um tem uma crença, outro tem outra, e fica um querendo impor a sua crença para o outro. E os Espíritos falam, nós não temos esse direito de constranger as pessoas. Aí Kardec fala assim, mas e se essa crença está levando a pessoa a incorrer em muitos erros e fazer muitas coisas erradas? Eu não tenho o direito de alertá-la? Os Espíritos falam, de alertá-la sim, mas não de obrigá-la a mudar. Porque quando nós obrigamos uma pessoa a mudar a sua crença, ela poderá até aparentemente mostrar que mudou, mas a sua consciência ela ainda tem aquela crença, ou seja, ela está usando de hipocrisia, ela está demonstrando que não aceita, mas intimamente ela aceita aquilo. Então não é o que os Espíritos falam, não é a imposição, nós não devemos impor nada às pessoas, principalmente quando elas estão fazendo algumas coisas com as quais nós não concordamos, mesmo sabendo que são erradas. Nós temos que dar o exemplo para que ela, por si mesma, perceba que ela está agindo de forma incorreta e vai se modificando. Nós não podemos impor a nossa vontade para outras pessoas. Kardec pergunta também, Kardec faz umas perguntas bem pertinentes, né? Fala, sim, mas e aquelas pessoas que, diante do público, ele luta pela liberdade, aquela pessoa que só fala em liberdade, quer ter liberdade, mas dentro de casa ele é um déspota, se tem funcionários, ele maltrata esses funcionários. Onde está a liberdade dos funcionários? E os Espíritos falam, é hipocrisia. Ele sabe, na sua consciência ele sabe o que é a liberdade, ele sabe até onde vai a liberdade. Ele usa a liberdade em proveito próprio, essa palavra liberdade. Mas, na realidade, ele age de forma completamente errada. Então, tem a liberdade de agir assim? Tem, mas as consequências também não serão boas, né? Então, os Espíritos constantemente nos alertando para nós percebermos que nós devemos sempre respeitar o nosso semelhante. Né? Porque quando nós induzimos as pessoas a fazer coisas erradas, porque achamos que é o que nós queremos, para ter proveito próprio, nós estamos incorrendo em erros, então estamos, de certa forma, causando dor para nós mesmos no futuro. Quando nós sabemos que é o correto e queremos impor a outra criatura, os Espíritos falam, também não podemos agir assim, porque nós estamos cerceando a liberdade do outro. Ele tem que chegar à conclusão de que está equivocado. E como é que ele vai chegar a essa conclusão? À força, nós não conseguimos mudar ninguém. Nós não conseguimos fazer uma pessoa mudar os seus conceitos através da força, da violência. Nós conseguimos fazê-lo através do exemplo, como Jesus fez, exemplo de amor. E os Espíritos dão até muitos exemplos. Nós temos exemplo aqui, nós tivemos a Inquisição, onde as pessoas eram obrigadas a se tornarem cristãs. Pessoas que tinham outras religiões, os judeus tinham outras religiões. Em Portugal, as pessoas mudaram até o nome, tiraram o nome que mostravam que eram judeus, e é Oliveira, mas nada contra, tá, gente? Naquela época, lá atrás da Inquisição, mudaram o sobrenome para não, de certa forma, não mostrar que eram judeus. E tanto é que os inquisidores usavam situações para pegar aqueles que tinham mudado de nome, que falavam que eram cristãos, que na realidade, ainda lá na sua consciência, eram judeus, porque eles não mudam a sua convicção, né? E para tentar descobrir quem era, o que eles faziam? Faziam esse pessoal se alimentar de carne de porco, porque os judeus não comem carne de porco. Então vejam, de uma certa forma, obrigando as pessoas a mudarem a sua crença através da força. Os Espíritos falam, isso não trará benefício a ninguém, porque a pessoa ela pode até aparentemente demonstrar que está mudando a sua crença, mas interiormente a sua consciência lhe diz, a sua crença é essa. Então não adianta nós querer obrigar, forçar a pessoa a agir da forma que nós achamos que é correta. Não é uma crítica à igreja. Eles achavam na época, cada um tem as suas ideias, né?
Mas era uma forma incorreta de mostrar para as pessoas que os ensinamentos de Jesus eram bons. Como é que eu vou dizer que Jesus só fala em amor se eu estou usando a violência? Como é que eu vou dizer que Jesus falava, se alguém te bater numa face, ofereça a outra, não revida? Se eu sou o agressor, é incoerente, né? Então, os Espíritos falam, não, você quer mostrar que a sua crença é correta, sua crença é boa, demonstre isso através do exemplo, não obrigando as pessoas a mudarem. Não querendo que as pessoas sigam a sua crença porque você acha que é a correta. Pode ser correta para nós, pode nos satisfazer, mas para o outro a crença dele também é correta e o satisfaz. Se não está fazendo com que ele incorra em erros e crie situações dolorosas para ele e para outras pessoas, não há por que nós questionarmos, né? Então, devemos também respeitar o espaço do outro, ou seja, a liberdade do outro. A pessoa quer ter uma determinada crença, e essa crença não faz mal para ninguém, nem para ele, só ajuda, faz com que ele mude em alguma coisa. Nós devemos, sim, motivá-la a continuar agindo assim, porque está fazendo bem para ela. Não querer obrigá-la a mudar o rótulo da crença, porque o meu rótulo é melhor do que a dele. Eu acho, claro, mas ele talvez não acha naquele momento, né? Então, nós temos exemplos de muitos erros que aconteceram no passado, religiosos, por causa disso, por causa das pessoas quererem impor a sua vontade ao outro e não respeitar o limite do outro, a liberdade do outro. Então nós queremos liberdade, mas nós não damos atenção para a liberdade do nosso próximo. É isso que os Espíritos vêm nos dizer, que precisamos respeitar o nosso semelhante. Nós queremos os nossos direitos, temos que lutar pelos nossos direitos? Sim. Direitos materiais, principalmente, nós temos que buscar os nossos direitos. Espiritual? Também. Como é que eu vou buscar os meus direitos espiritualmente falando? Tendo pensamentos bons, desejando coisas boas, entendendo que essas situações difíceis são todas elas momentâneas, que a minha vida eu sou imortal e a minha vida principal é a vida espiritual. Quando pensar, observar o que eu estou pensando, porque muitas das vezes o que eu estou pensando não são minhas vontades, são vontade de outro que está querendo impor a sua vontade, fazendo com que eu mude de ideia. E esse outro pode ser encarnado ou desencarnado. Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos pensar somente coisas positivas, nós vamos desejar somente o bem, como nós falamos. Jesus veio nos mostrar que é a lei de amor, nós precisamos aprender a nos amar. E como é que nós vamos nos amar? Impondo a nossa vontade ao nosso semelhante? Não. Envolvendo esse semelhante em bons pensamentos, em desejando coisas boas, fazendo o bem para ele, mesmo que ele esteja agindo de forma incorreta diante da nossa ótica. Se eu acho que ele está fazendo coisa errada e eu quero que ele faça a coisa certa, eu tenho que dar o exemplo do que é o certo. Eu tenho que fazer o certo para ele perceber que aquilo é bom, porque ele está me fazendo bem. Porque nós vemos pessoas, às vezes, querendo impor a sua vontade, né, a sua liberdade, fazendo mal maior do que o outro que ele está querendo mudar. Tem lógica isso? Não tem lógica. Então, é o que os Espíritos dizem, siga o exemplo de Jesus. Jesus criticou a religião do passado porque era mais material do que espiritual. Jesus falava para as coisas espirituais, né? E a religião do passado, e algumas hoje ainda, só veem as coisas materiais. Então ele veio nos mostrar que a vida material é passageira e a nossa verdadeira vida é espiritual. Então, se eu quero ganhar o reino dos céus, eu tenho que viver hoje de uma forma que, quando eu chegar no mundo espiritual, a minha consciência não me cobre. Olha a consciência novamente, porque não é Deus que vai cobrar, não é Deus que vai apontar o dedo e dizer que nós erramos, a nossa consciência vai dizer, meu amigo, quantas vezes eu te alertei para você não fazer isso, e você fez, agora as consequências estão aí, você vai ter que consertar esse erro, a lei de causa e efeito, eu causei alguma coisa desagradável, eu vou ter que reparar isso. É o efeito, é a reparação. E essa reparação nem sempre é agradável para mim. Às vezes eu vou ter que mudar conceitos que eu trago lá no meu inconsciente, muito arraigado a mim, tendências que estão arraigadas em mim ainda. Vou ter que lutar contra isso. E isso, às vezes, traz desconforto. E isso, às vezes, se torna até uma expiação. Eu quero fazer isso, mas algo me impede de fazer isso, porque é um freio que eu pedi.
E esses freios nós pedimos, gente. Por isso que a nossa liberdade às vezes é cerceada, porque nós, antes de reencarnarmos, pedimos freios para nós não darmos vazão às nossas tendências, aos nossos sentimentos ainda de imperfeição. Nós queremos ser perfeitos, nós queremos nos libertar da nossa imperfeição. E como é que nós vamos nos libertar dela? Não dando vazão a isso. E como é que nós não vamos dar vazão se nós gostamos? Quando existe alguma coisa que nos freia e nos impede de fazer isso. E esses freios muitas vezes são pedidos por nós. E nós atribuímos a Deus, que Deus está nos impedindo, que Deus está cerceando a nossa liberdade. Não. Nós, com a nossa liberdade espiritual, nós pedimos, não deixe eu passar desse ponto, porque se eu passar desse ponto, a consequência será dolorosa para mim. Então as espiritualidades, os espíritos ouvem isso e criam situações para nós não passarmos em determinados pontos. Temos liberdade? Temos. Temos liberdade de escolha? Temos. Antes de reencarnar, nós escolhemos a vida que nós vamos ter depois de encarnado. Nós planejamos toda a nossa encarnação, as situações principais da nossa existência. Nós planejamos para que nós não incorrermos em erros. Então, esses freios, muitas vezes, quase todas as vezes, são solicitados por nós. A nossa consciência cria esses limites, para nós não ultrapassarmos e não criarmos consequências dolorosas para nós mesmos. Então os Espíritos falam, temos toda a liberdade, só que a nossa liberdade tem um limite, ela é relativa, porque eu tenho que respeitar a liberdade do meu semelhante. E quando eu entender isso, eu serei feliz. Eu vou conviver melhor com o meu semelhante, eu vou entender melhor a minha vida e vou viver para morrer bem. Ninguém quer morrer. Mas vamos morrer bem quando a gente morrer, porque todo mundo vai morrer. Então, para desencarnarmos bem e chegarmos bem na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença de todos, desejando um ótimo domingo, uma ótima semana, esperando vê-los em breve na próxima visita e pedindo que aguarde orientação dos nossos trabalhadores para a saída. Que tenham todos um excelente domingo.